Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, irmãos. Eu trouxe hoje meu notebook, vamos fazer um estudo, né, irmãos, sobre o livro de Obadias. Só que eu não tenho mochilinha, né, daqueles pregador, né, bem sucedido. Eu trouxe tudo numa sacola, irmão. E trouxe caderno aqui, trouxe minhas anotações, né. Obadias se engana, né, porque é o menor livro do Antigo Testamento, mas ele é como se fosse dividisse a história no meio. Não tem como você ir lá para Gênesis e terminar lá em Hebreus falando, né, sobre Esaú, falando dos Edomitas e relacionando tudo ao livro, né, de Obadias. É um livro profundo, irmãos. Então, eu trouxe aqui bastante material. Eu acho que eu não vou ser tão breve, mas eu pretendo ser, porque a gente fala, eu vou ser breve, a gente acaba mentindo no altar, né? Eu não vou ser tão breve, tá? Eu vou tentar aqui resumir, logicamente, né? Mas, digamos aí, 8h21, umas 9, alguém, né, puder avisar umas 9h09, 9h10, tá bom? Me avisa, para ter um tempo de qualidade também, para a gente compartilhar da palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, o livro de Obadias, onde nós vamos estudar, ele é uma sequência até interessante, porque a pastora falou de Amós, o próximo livro é Obadias, né? E a Belle vai falar sobre Jonas. Então é na sequência ali, né? Uma sequência bíblica mesmo, né? E eu quero ler, irmãos, um texto com vocês. E antes de ler eu quero orar. Amém, igreja? Então coloque a mão no seu coração, no nome santo de Jesus. Espírito Santo da verdade, boa noite, Senhor. Pedimos, meu Pai, permissão para entrar na Tua santa presença com reverência, meu Pai. Abençoando, meu Deus, a cada pessoa, meu Deus, que está, Senhor Jesus, na internet, meu Pai, na live, pessoas que estão aqui na igreja. Ó Senhor, que marcharam, meu Pai, para a Tua casa, meu Deus, almejando, meu Pai, te conhecer um pouco mais. Almejando, meu Pai, ter uma experiência nova com o Senhor. Almejando e sabendo que a Tua palavra é mais afiada que uma espada, meu Pai, de 2 gumes. E ela penetra no profundo. E só a Tua palavra pode mudar uma vida. Só a Tua palavra pode transformar uma pessoa. Só a Tua palavra, meu Pai, fez que muitos de nós que estavam em trevas, meu Pai, enxergasse a luz. Pois a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, meu Pai. E aqui, Senhor Jesus, nós queremos que a Tua palavra venha iluminar, Senhor Jesus, aonde tem trevas ainda em nossa vida. Pois a Bíblia nos alerta, meu Pai, em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo é destruído pela falta de conhecimento. Jesus Cristo, meu Pai, disse que erramos, pois não conhecemos as Escrituras, meu Pai. E sabemos, Senhor Jesus, que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, através de homens de Deus, meu Pai, transmitiram a Tua vontade, meu Deus. Então nessa noite não vai ser diferente, meu Pai. Queremos transmitir, meu Deus, a Tua palavra que é tão rica. Quanto mais bebemos dessa água, ó meu Pai, mais água tem para beber. Ah, Senhor Jesus, é uma fonte inesgotável. Ah, Senhor Jesus, como é bom te conhecer, meu Pai. Ó meu Deus, como é bom te experimentar. Como é bom, Senhor Jesus, meu Pai, participar da comunhão dos santos, meu Pai. Ah, Senhor, e se o povo entendesse, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, meu Pai, a riqueza que era estudar a Sua palavra, essas paredes estariam suadas aqui essa noite de tantas pessoas, meu Pai. Ah, Senhor, mas muitas vezes o povo não entende, meu Pai. O povo muitas vezes cai no imediatismo, meu Pai. O povo muitas vezes cai, Senhor, e quantas vezes nós mesmos caímos, meu Pai, no imediatismo, meu Pai. E sabemos que a comida rápida, muitas vezes, meu Pai, vai trazer fome daqui 1 hora, mas a palavra preparada, Senhor Jesus, essa vai nos saciar, e essa é a Tua palavra, meu Pai. Então sacia a fome do Teu povo, sacia, meu Pai, transbordas, meu Pai, das Tuas bênçãos pelos escolhidos que se encontram aqui, meu Pai, pessoas disponíveis. Essa noite, meu Pai, são pessoas disponíveis, meu Pai, pessoas disponíveis que estão na internet podendo assistir tantas coisas, mas elas preferiram a boa parte.
Elas preferiram, meu pai, parar a correria, meu pai, como Marta, que estava numa correria, e Jesus falou: Marta, Marta, só uma coisa é importante, pare com essa correria, e faça como a tua irmã Maria, que está aqui ouvindo a boa parte. E é isso que vamos fazer aqui essa noite, ouvir a tua santa, magnífica, ó meu Pai, incrível palavra. Ah, Espírito Santo, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira os nossos pecados também. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia. Irmãos, eu quero ler um texto para que a gente entenda o livro de Obadias. Precisamos entender a história, né, que chega ali de Obadias profetizando contra Edom, né? 3 profetas profetizam, irmãos, contra nações estrangeiras na Bíblia Sagrada. Obadias profetiza contra Edom, Naum profetiza contra a Síria e Abacuque profetiza contra a Babilônia. Então, para que a gente entenda, irmãos, sobre o livro de Obadias, nós temos que ler um texto de Gênesis capítulo 25, versículo 21 ao 23. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21 e 23. Ao 23. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: e Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E fui perguntar ao Senhor, e o Senhor respondeu: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirão ao menor. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Resumindo esse versículo, a Bíblia Sagrada está dizendo que Isaque orou insistentemente para uma resposta, porque a sua mulher era estéril, e ele queria continuar, irmão, a sua descendência, algo parecido que o seu pai Abraão passou com a sua mulher Sara, também era estéril, e Abraão orou, e Deus ouviu, e concedeu no seu tempo o filho da promessa. E agora vemos o cenário ao contrário, o próprio filho da promessa tendo que orar para que a sua mulher gerasse filhos. E a Bíblia Sagrada fala que ele orou, ele buscou por Rebeca, porque Rebeca também era estéril. E a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que o Senhor respondeu: a tua mulher vai conceder filhos, ou seja, ela vai deixar de ser estéril, e ela vai conceder a 2 filhos. E a Bíblia Sagrada fala que o próprio Senhor respondeu. E esse detalhe aqui, irmãos, quando a gente entende que o próprio Senhor respondeu, ele perguntou, ele orou, ele insistiu, e no versículo ali 23 fala: e o Senhor respondeu, e o Senhor disse. E se a gente parar para entender aqui, irmão, que foi o Senhor que disse, aqui a gente vai ver muitas coisas, muitas consequências, irmãos, de Isaque talvez não tenha entendido, né, ou esquecido, ou não quis ouvir o que o Senhor disse, porque o Senhor tinha avisado já a ele, que eram 2 nações, ou seja, 2 filhos que tem na barriga da tua mulher. E ele disse assim: são 2 povos. E o Senhor disse assim: eles vão se dividir nas suas entranhas. E um povo vai ser mais forte do que o outro. E o Senhor continuou dizendo: o maior vai servir o menor. E a Bíblia Sagrada fala que Rebeca teve 2 filhos. E colocou o nome de Esaú. E no outro colocou o nome de Jacó. O primeiro a aparecer, né,
na barriga foi Esaú, e eles consideravam sempre o primogênito. Se você for ver na tradição judaica, o primogênito sempre era aquele que levava a bênção, segundo os judeus. Era ele que ia começar outra nação. O filho homem ia avançar, ia procriar, ia ter filhos, irmãos. E aqui, irmãos, a Bíblia fala que uma rivalidade nasce. E o Senhor já tinha, irmãos, profetizado, o Senhor já tinha avisado. Mas isso não quer dizer que o Senhor queria que eles fossem rivais, pastor, bispo, bispa. Não quer dizer. Eu vou tirar essa jaqueta, já esquentou aqui, irmão. Ô, Jedi, me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. Obrigado. Aqui inicia uma rivalidade, irmãos. Mas um detalhe, irmãos, que eu não conhecia, é que essa rivalidade é alimentada pelos pais. Essa rivalidade, irmãos, ela é engodada, ela é acrescentada pelos pais. E a gente vai entender isso, irmãos, para chegar em Obadias, precisamos entender tudo isso. E tudo começou em Gênesis 26:7, irmãos, quando a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e perguntaram aos homens daquele lugar acerca de sua mulher. Para resumir, irmãos, estava tendo fome. Eles desceram até Gerar, se não me falha a memória. E a Bíblia Sagrada fala que Isaac desceu com Rebeca, e Rebeca era muito bela, era muito esbelta. E aconteceu de novo, Gêdio, o que aconteceu com Abraão, né? A mesma coisa aconteceu com seu pai, com o pai de Isaac. Perguntaram aqueles homens daquele lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer que Rebeca era sua mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. E aconteceu, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, a sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pode você dizer para mim que era tua irmã? E disse Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: por que você fez isso? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, aqui começa, irmãos, uma mágoa, um ressentimento. Rebeca não ficou, tem que ficar em frente aqui, né, tem que ficar da live, aqui, pega o celular, não pega, né, estou preparado para essas coisas não, irmão. Então, irmãos, aqui começa, irmãos, uma depreciação no casamento, porque Isaac mentiu para livrar a sua pele, mas expôs a sua mulher. Porque aqui o rei disse que ela poderia ter sido tomada. Ela poderia ser sido tomada por um homem, porque ele disse que era sua irmã. Mas Deus teve misericórdia, irmãos, e permitiu que o rei Abimeleque visse aquilo. E falava: não, eles não são irmão. Olha o jeito que eles estão se tratando. Olha o jeito, a Bíblia fala brincando, irmãos. E ele falou: essa mulher aqui não é tua irmã. Ela é sua esposa, e por que você mentiu? E ali, irmãos, começa algo no relacionamento, e a relação fica abalada. Começa, irmãos, a haver uma falta de colóquio. Olhe para o irmão do teu lado e fale essa palavra: colóquio. Colóquio, irmãos. Alguém sabe o que é colóquio? Irmãos, colóquio significa conversa entre duas ou mais pessoas, conversa confidencial, conversa íntima, irmãos, entre duas pessoas.
conversação entre duas ou mais pessoas com o fim de discutir uma questão de doutrina, sobretudo religiosa, tendente a lançar luz sobre uma dúvida, conciliar seguidores, opiniões diversas. Reunião, especialistas que se discutem, confrontam informações, opiniões pessoais sobre determinado tema. Irmãos, depois desse acontecimento, o relacionamento de Isaac e Rebeca nunca foi o mesmo. Porque acabou, irmãos, o colóquio, acabou o diálogo, irmãos. E eles não se conversavam mais como conversavam no começo, quando se encontraram, quando namoravam, quando iniciaram o seu relacionamento. O diálogo tinha acabado, irmãos, entre Isaac e Rebeca. E ali, irmãos, a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que inicia, irmãos, um colóquio, uma falta de diálogo entre o casal. E um casal, irmãos, que não dialoga, um casal que não troca ideia, um casal que não conversa, os filhos vão pagar caro por isso. Quando não há relacionamento entre o casal, os filhos pagam caro. E é isso que aconteceu na vida de Esaú e na vida de Jacó. Pela uma rivalidade entre os pais, pela uma mágoa entre os pais, por não conversar mais, os filhos pagaram um alto preço, irmãos. E eu provo à luz da palavra de Deus. Gênesis capítulo 25, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte, o início de algo que Deus já tinha profetizado, a profecia que Isaac, irmãos, você vai ver lá na frente, ele despreza, gente. Ele despreza. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 25, versículo 28, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui é uma divisão na família. Um amava mais um filho, o outro amava mais o outro filho. Como um pai pode amar mais um filho do que o outro? Como pode haver uma divisão? E não só isso, privilegiar um filho mais do que o outro. Veja que Isaac gostava de Esaú, porque Esaú fazia o que ele gostava. Porque Esaú era bom na caça, gente. E Jacó era mais tranquilo. Só que esse gosto, um abraçar um filho e o outro filho, começou por causa dessa contenda entre os dois, dessa mentira de Isaac, desse relacionamento que não estava abalado, eles não pararam para conversar. Amor, nós não podemos aqui ficar dando privilégio para um filho e negando o outro, e nem amar um filho por causa do seu talento. Um filho não pode ser amado por seu talento. O talento não é maior do que o caráter. O talento não pode ser, irmãos, colocado de uma forma notória e esquecer o que a pessoa faz. É notório que o Neymar tem muita falta de caráter, mas a mídia, pelo seu talento, tenta tapar tudo isso. Mas é um menino que não tem caráter em muitas coisas do que ele faz. Mas a mídia, com o seu talento, escolhe o seu talento. Escolhe não focar no seu caráter, porque se focar no seu caráter não dá ibope. Então vamos focar no seu talento. Porque o carnal valoriza o talento, o espiritual julga o caráter. E isso aconteceu com Isaac, de trazer privilégio ao seu filho porque fazia o que ele gostava. Ah, meu filho gosta de futebol, então não importa o que ele faça, o privilégio vai ser para ele. Jacó não quer saber de futebol, quer fazer outra coisa, então ele que fica lá com a mamãezinha. Quantas vezes vemos pais machistas no Brasil, quantas vezes o pai machista fala, ai, meu filho não gosta disso, né? Gosta de coisa que, ixi, essas coisinhas não tem nada a ver. Rejeita um filho por um gosto do filho ou por um talento, ou traz privilégio para um filho por causa de um talento. E sabe que foi o pior?
aqui, amados irmãos, Isaac tenta alterar a profecia de Deus e a eleição da graça. Porque o Senhor, irmãos, falou que o menor, irmãos, ia ser abençoado na profecia. O Senhor alertou para ele. A profecia chegou antes. O Deus de Israel foi profeta na vida de Isaac, irmãos. Mas ele desprezou a profecia. Ele falou que o maior ia servir o menor. Mas Isaac fez ao contrário. Ele preferiu seguir a cultura judaica. E aqui eu abro um parênteses para a Santa Igreja, irmãos. A ordem de Deus é maior que a cultura judaica. A ordem de Deus é maior que qualquer tradição. Se Deus quis por ele, pela eleição da graça, em Romanos, gente, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala, dessa maneira Deus privilegiou um e desprezou o outro, e o apóstolo Paulo fala, de maneira nenhuma, a eleição foi da graça. Deus permitiu que o menor fosse abençoado. Deus é maior que a tradição judaica. Deus é maior, irmão, que a cultura judaica que abençoava o primogênito. Aqui Deus estava tentando mostrar uma lição a Isaac. Isaac, é eu que abençoo, é eu que escolho. E segundo a minha palavra, o menor, irmão, vai ser abençoado e o maior vai servir ele. A bênção era para Jacó. Não era para Esaú. E a Bíblia fala, irmãos, que Jacó foi teimoso e quis seguir a cultura e não quis seguir o que Deus falou. Tem pessoas que erram, que pecam, porque querem seguir a cultura, mas não querem fazer o que Deus mandou, que preferem seguir, minha família faz, meu pai era assim, minha mãe era assim. A cultura é o seu Deus, é maior do que Deus falou. Isaac, irmãos, fez isso. Ele seguiu, irmãos, a cultura. E Deus já tinha avisado que o maior serviria o menor. Mas ele não obedeceu. Foi a eleição da graça que eu disse aqui, Romanos capítulo 9. Porque não, tendo eles ainda nascido, a Bíblia fala. Paulo falando desse caso. Nem tendo feito bem ou mal, ou seja, não tinha escolhido nenhum outro, não tinha nascido ainda. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, irmãos, não. Jacó não fez o que era mais justo do que Esaú, não, nenhum tinha nascido. Mas Deus já tinha determinado quem ele queria. Trouxe privilégio? Não, é a eleição da graça, irmãos. E é um outro tema que a gente pode abordar um dia. A eleição da graça. Deus soberano, Ele quis assim. E se Ele quis assim, a gente tem que obedecer o que Ele quer. E Paulo diz, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Paulo cita a profecia. Tanto tempo depois, o apóstolo vai lá e estuda as Escrituras. E entende o que Deus falou. E aquele que ouviu o que Deus falou não obedeceu. Aquele que estudou o que Deus falou obedeceu. Olha que profundo isso. Ele disse, o maior servirá ao menor. É como se Paulo falasse, meu Deus, Isaac não entendeu isso. Ele não entendeu a profecia. Ele não entendeu o que Deus falou. E daí ele pega pesado. E a gente vai entender por que ele diz isso. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Paulo fala. E ele responde, de maneira nenhuma. Não há injustiça aqui da parte de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que depois desse fato, irmãos, quando Isaac prefere, irmãos, obedecer à tradição e não a Deus, irmãos, a Bíblia fala que, tendo Isaac envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, e ele respondeu, estou aqui. E disse Isaac, já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim.
Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Isaac estava desobedecendo a Deus, irmãos. Eu sei que a gente ouve, irmãos, desde que está, muitos de nós ouvem. E sim, Esaú rejeitou, né, o direito de primogenitura, ele trocou pelo um guisado vermelho de lentilha. Mas o erro já estava no pai. O erro estava no pai de chamar Esaú e não obedecer, que Deus falou, é o menor, é o que veio agarrado no pé, não é o que saiu primeiro. Deus estava falando, Isaac, é eu que escolho. Isaac, eu sou antes da nação judaica, eu sou antes de Israel ter bandeira, eu sou antes de você ter nome, eu sou antes de Abraão. Por isso os fariseus, irmãos, quando eles pegam a Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa a falar que conheceu Abraão, os fariseus colocam o dedo na cara de Jesus e falam assim, ó, você não tem 50 anos, como que você conheceu Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou Jesus, eu sou Deus, eu sou antes de todas as coisas. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele decide, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é soberano. E nós só obedecemos e bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Isaac errou. E a rivalidade começou a crescer, irmãos. Porque imagine dentro de uma casa, eu prefiro esse filho. E a mulher fala, mas eu prefiro esse. Não, eu prefiro esse filho. E a mulher fala, mas eu prefiro esse. Não, mas eu vou abençoar esse filho, eu vou comprar um carro para esse filho, porque o outro não merece. Ela fala, mas eu abençoo esse, então eu vou comprar alguma coisa para esse. A rivalidade dentro de uma família. Por uma mágoa. Que iniciou lá, irmãos, na mentira. Você vê que um pecado tem muita consequência, e esse pecado ecoa pela eternidade, como o Andro canta num rap. Ecoa pela eternidade. Passa de geração para geração, um erro nosso. Como uma plantação boa nossa, a gente vai colher fruto bom. E daí a gente acha que acabou. Não, Deus dá quanto fruto quiser da semente que a gente planta. Se é uma semente do bem, se é uma semente boa, se é uma semente que Deus se agrada, Deus faz crescer quantos pés dessa semente. Quantos frutos Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E a rivalidade cresce. Os dois irmãos, eles ficam rivais. Esaú tenta matar Jacó, e a história, a gente pode estudar melhor, irmãos, outra hora. Mas eu estou resumindo. Gênesis 36, 8, olha o que a Bíblia fala. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Esaú é Edom. A Bíblia afirma aqui, Ângelo, que Esaú é Edom. E Edom significa vermelho, irmãos. E Deuteronômio, Gênesis 32, 27 diz assim, ó. E disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui, irmãos, as nações são determinadas. Jacó vira Israel, vira uma nação. Os descendentes de Jacó. E os descendentes de Esaú viram Edom. E a profecia de Obadias é contra os edomitas, que saíram de Edom, que saíram de Esaú. Para que a gente entenda o panorama bíblico, irmãos. E a Bíblia fala, irmãos, que os edomitas, eles perseguiam, eles guardaram essa mágoa também. Eles ouviram essa história, e continuaram com mágoa. A mágoa não se passou. E a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7. Não, olha a misericórdia de Deus aparecendo.
Olha que Deus fala a Moisés: não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês vivem como estrangeiro na terra deles. Deus dá uma ordem a Moisés: não odeiem os edomitas, eles são irmãos de vocês. Deus reconhecendo, irmão, Deus querendo derramar graça nos edomitas, Deus querendo sarar os edomitas ali, falou bem assim: não odeiem eles. Mas o problema era que os edomitas odiavam a Israel, odiavam a Judá, irmãos. E edomitas vem da palavra Edom, que vem de Esaú, que significa vermelho. E para mim, irmãos, 3 motivos, irmãos, para chamar, para Edom significar vermelho. Primeiro motivo, Esaú era ruivo, irmãos. A Bíblia fala que ele era ruivo e peludo, avermelhado. Segundo motivo, ele trocou o seu direito, de primogenitura por um prato de guisado vermelho de lentilha. E o terceiro motivo, irmãos, para Edom, significar vermelho: as montanhas, as margens do Mar Vermelho, bate uma coloração vermelha, irmão, quando bate o sol. Por isso o mar se chama Mar Vermelho. E aonde habitava Edom, os edomitas? Nas montanhas de Seir. A Neu falou que hoje, assistindo o National Geographic, estava contando a história de Edom, irmão, a fortaleza que eles tinham. E ontem, irmãos, a Beli colocou para as crianças sobre Obadias, história de criança, bíblica, assim, e ele comparou Edom a um galo, num galinheiro, esbelto e bonito. E quando ele viu o galinho pequeno, ele falou: saia daqui, aqui só tem eu. Saia daqui, aqui só tem eu. E ele humilhava o galinho pequeno. E o galinho pequeno queria ser amigo dele. E ele falou: saia daqui, aqui só tem eu. O galo grande era orgulhoso. E na historinha bíblica ali, contando, fazendo uma analogia para crianças, vem uma águia, pastor, e cata o galo grande e leva o galo grande embora, e o galinho pequeno vira rei do galinheiro. E a gente conseguiu entender melhor. Então, irmãos, a coloração fica vermelha dessas montanhas. E ali eles tinham feito uma fortaleza, os edomitas tinham feito uma fortaleza, que quando subia a montanha eles apedrejavam, davam pedrada na cabeça para matar os inimigos, irmãos. E eles se achavam um povo super poderoso. Mas verdade é, pessoal, que Deus queria e tentou por muitas vezes unir os irmãos e abençoar os edomitas. Muitas vezes. Porém, eles não quiseram. Conhece alguém assim? Que Deus tenta abençoar, ela não quer. E aí tem que lembrar de Davi, igreja? Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparta-se dele. Amou a maldição como de uma túnica e se vestiu dela. Muitas pessoas, irmãos, fazem da mágoa um Deus maior do que o perdão. Olhe quanto tempo perdurou a mágoa, irmãos. Gerações e gerações magoadas. E quando Moisés foi passar pelo território dos edomitas, eles disseram para Moisés, sabe o quê? Não vão passar por aqui. Eles queriam que os egípcios matassem eles. Quando Moisés chegou para atravessar e Deus falou: amem os seus irmãos edomitas. Mas como é que eles estavam tentando amar? Nos ajude a passar pelo território de vocês. Eles falaram: aqui vocês não vão passar. É como se a gente tentasse chegar lá na tua casa, Gede, lá na Jacob, e quando fosse passar a ponte ali da Baixada, os edomitas falaram: não vão passar aqui, vão dar a volta lá no trevo da Tuba. É isso que eles fizeram com Moisés. Não deixaram Moisés passar. Por quê? Pela mágoa que perdurava do passado. 2 Reis, capítulo 8, versículo 20, fala que nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Eles se rebelavam, irmãos. O panorama bíblico vai mostrar ali os edomitas convivendo com Judá. De repente, quando os árabes ou os filisteus invadiam a Judá, saqueavam a Judá, os edomitas se juntavam ao inimigo.
para terminar e matar. Você sabia que quando Israel foi levado para a Babilônia, os edomitas avisavam aonde estavam o povo para os babilônicos pegar ele. Está aqui, ó, peguem eles. Ó, matem aquele ali. E eles se gloriavam e davam risada da desgraça, da calamidade de Israel, irmão, e de Judá. Ou seja, um coração, irmãos, maligno. Olha o que o Salmo 137 fala. Junto aos ribeiros, né? Junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos instruíram, que nos alegrassem, dizendo, cantai canção em Sião. E eles disseram, como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? E aí eles dizem, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Segundo o mestre Irã, essa passagem diz que o israelita fala assim, Senhor, se eu me esquecer da minha terra, se eu me esquecer do meu Deus, que o Senhor me dê um infarto fulminante, que eu não me apegue mais minha mão, que me dê um derrame. Aqui ele estava dizendo isso. E ele disse, se eu não me lembrar de ti, que apegue-se a língua no meu paladar, ou seja, que trave. Está suave, irmão, já vi a placa, está suave. E ele diz assim, lembra, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobre. Olha só o que o salmista fala. Lembra, Senhor, dos filhos de Edom, que no dia de Jerusalém diziam, descobri eles aqui, descobre o alicerce deles. Lá em Neemias vai falar de Edom, da destruição. Vários livros da Bíblia falam, irmãos, eu não vou citar todos, lógico. E ele diz assim, a filha de Babilônia que vai ser assolada, feliz é aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. E olha que eles falam daí, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, irmãos. Porque o ódio de Edom para Israel era fulminante, irmãos. Eles esperavam uma mancada de Judá para tentar acabar com eles, irmãos. Por quê? Por causa de uma mágoa. Repita comigo, por causa de uma mágoa. Quando os inimigos se levantavam contra Judá e Israel, os edomitas se juntavam aos inimigos. Olha só, irmãos, vocês sabiam que Herodes, na época de Jesus, né, ele era um edomita? Herodes era um edomita. Ele era da geração de Esaú. E por isso que ele tenta matar Jesus, matar as crianças, matem todas as crianças. Por quê, irmãos? Porque Jesus representava a geração de Jacó. E a geração de Esaú tentou matar a geração de Jacó lá no Novo Testamento, ainda com mágoa. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? Depois que Jesus morre e ressuscita, levanta os seus discípulos, aparece no caminho de Damasco a Paulo. Saulo vira Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. E você acredita que a graça do Senhor estava em Paulo? E você acredita, irmãos, que o rei Agripa era um edomita? E Paulo chega e fala assim, no seu julgamento, né, ele diz assim, a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu, não estou louco não, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Ó rei, está familiarizado com estas coisas, ele posso falar abertamente. Estou certo de que rei Agripa crê nos profetas. Ele pega e diz para o rei, eu sei que você crê nos profetas, rei, e não adianta falar que não. Eu sei que sim, ele diz. Ele responde, ele pergunta e ele responde. E olha que o rei Agripa diz, irmãos, um edomita e um dos últimos, porque os edomitas foram exterminados. Mas o espírito dos edomitas ainda pairam nas nossas igrejas ainda. O rei Agripa diz assim, puxa Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a me tornar um cristão? Ou seja,
Mais uma vez, o favor de Deus. Paulo demonstrando graça, bispo, derramando graça no rei Agripa e falando sobre Jesus, falando sobre a geração de Jacó e a geração de Esaú, mais uma vez nega o perdão. Preferiu fazer da mágoa um Deus do que receber o perdão, do que se render à geração que Deus falou que ia abençoar, que é a de Jacó. Mais uma vez a graça de Deus vem sobre os edomitas, irmãos. E aí, irmãos, podemos ler agora um versículo de Obadias e eu vou encerrar. Obadias capítulo 1, versículo 3 a 4 é o juízo. E a Bíblia, ela anda num panorama de tempos, irmãos, que é muito doido. Às vezes um versículo, você acha que era para aquele tempo, mas aquele versículo vai soar depois de tanto tempo para frente. E ainda está vivo, gente. Há versículos, há profecias que ainda está viva nos nossos dias. E em Obadias capítulo 1, versículo 3, Obadias, irmãos, que o seu nome significa, né, Senhor, ou servo do Senhor, e alguns falam que é adorador de Javé, também o nome, o significado de Obadias, né? E Obadias 1:3 diz assim: a arrogância do seu coração, falando dos edomitas, falando de Esaú, do espírito de Esaú, a arrogância do seu coração o tem enganado, ou seja, você tem preservado essa mágoa. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos montes, lá no monte que eu te disse, à beira lá do Mar Vermelho. Você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Olha a arrogância dos edomitas. E aí Deus fala, né, irmãos, na vida do profeta: ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu vou te derrubar, declara o Senhor. E para finalizar, a mágoa durou mais de 2000 anos. E você acha muito se a tua mulher tem uma mágoa de 10 anos atrás? Ou você, ou eu, tem uma mágoa de 20 anos atrás? Nossa, quanto tempo! A Bíblia fala de uma mágoa que durou mais de 2000 anos. E as consequências da mágoa. E como eu disse, a mágoa, muitas vezes é a pessoa tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. A mágoa significa água poluída. A mágoa vem da palavra água, que significa água suja dentro de nós. Poluída, água poluída dentro de nós. E ela só sai através do perdão. E do perdão de Cristo. E o perdoar as pessoas. Senhor, eu perdoo, mas temos que perdoar também as pessoas que nos fizeram mal. Essa é a oração do Pai Nosso, que muitas vezes o crente despreza por achar que é uma reza. Mas não, o Pai Nosso, Deus liberou. Outros não, a gente vê que Deus não liberou, é uma coisa do homem, né? Como disse o Márcio, né? Para que se eu quero falar com o pai, eu chego e falo com o pai? Por que eu preciso falar com a mãe, com o irmão, com a tia, chama o pai para mim? Não preciso. E a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único. Hebreus capítulo 12, mais uma vez Deus cobra, bispo, e eu tenho que citar esse versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, ó: tenha cuidado. Olha o autor de Hebreus, irmãos, lembrando da mágoa. Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que acontece, irmãos, por que o autor hebreu escreveu esse versículo? Não se prive da graça, não se exclua da graça, porque muitos não querem ser perdoados, muitos não querem se submeter, muitos se excluem, irmão, da casa de Deus, muitos se excluem do perdão dos irmãos. Quando uma pessoa não quer perdoar a outra, é o espírito de Esaú, ela se torna um edomita, ela deixa de ser Israel, para se tornar um edomita, um filho de Esaú. E por isso aqui o autor fala, irmãos, em Hebreus capítulo 12, e você que está em casa, leia pelo amor de Deus, Hebreus capítulo 12. E a igreja leia Hebreus capítulo 12, porque finaliza o assunto, irmãos.
Finaliza o panorama. E diz assim, tenha cuidado que ninguém se exclua da graça, porque os edomitas se excluíram da graça. Ninguém tirou eles, irmãos. Eles se excluíram. Eles resolveram não perdoar. Deus falou lá para Moisés, não odeie, ame o teu irmão. Mas eles não quiseram o perdão dos cristãos. Muitas vezes muitos não querem o perdão. Então eles se excluem. E olha só que no próximo, na parte B diz assim, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso, ou profano, ou fornicador, em algumas versões, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja que o emocionalismo aqui é condenado, e talvez aqui nasceu o ditado lágrimas de crocodilo. Chorar, irmão, no louvor não significa nada, se arrepender, sim, significa. As pessoas não mudam, irmãos, porque elas acham que ser cristão e ter santidade é entrar num quarto branco e não ver televisão e não fazer mais nada da vida. Esse é um padrão ridículo de uma pessoa que tem uma mentalidade medíocre. Porque ser cristão, irmão, é muito bom, obrigado. É louvável, é tremendo. Nós temos o Espírito Santo. E sabe por quê? Essas pessoas nunca provaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque preferem viver as suas próprias vontades. Nunca furaram uma bolha espiritual, nunca provaram do Espírito Santo. Porque quem prova do Espírito Santo, irmãos, quem prova do santo lugar, nunca mais quer sair daqui, nunca mais vai deixar a Deus, porque é muito bom servir a Deus, obrigado. Agora quem fala desse quarto branco é religião é pesada e não serve para nada. Obadias 1,18 determina daí a sentença, irmãos, a sentença do Senhor, o juízo do Senhor. Porque muitas vezes Deus ia derramar o juízo, Ângelo, e ele reteve. Ele ia derramar o juízo e reteve. A sentença foi mudando, irmãos. Mas chegou uma hora que em Obadias a sentença veio, o juízo veio. E como o Peter pregou aqui domingo, tem gente que peca e fala, eu estou pecando, não está dando nada. E o Peter falou bem assim, é porque o juízo talvez seja para a próxima vida, no fogo do inferno. E aqui, irmãos, Obadias 1,18 diz, a descendência de José será como um fogo, ou melhor, a descendência de Jacó será como um fogo, a descendência de José será uma chama, mas a descendência de Esaú será como palha. Eles incendiarão e a consumirão, não haverá sobreviventes na descendência de Esaú. E muitos acreditam que o último edomita foi o rei Agripa. O último a receber misericórdia de Deus através do apóstolo Paulo e rejeitou a graça. E o juízo desceu. O último edomita morreu. Acabou, foram exterminados. E aqui também esse versículo fala de obra, irmão. Quem faz a obra de Deus é como fogo, é como chama. Mas a obra de Esaú é como palha. No dia do juízo vai queimar diante de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. E esse é o panorama bíblico, irmãos, que eu queria trazer para a Santa Igreja, irmãos. E eu vou encerrar por aqui, irmãos, porque a placa já levantou e não dá mais para falar. Amém? Deus abençoe a Santa Igreja, no nome santo de Jesus. Eu não sei se o pastor vai fazer a parte das ofertas do dízimo. Pode fazer. Amém. Honre a Deus, irmãos. Sabe, não retenha a bênção. Pegue sua oferta, seu dízimo, irmãos. Sabe, vamos aqui, declarar a bênção que estava sobre Jacó na nossa vida, irmãos. Não ser um edomita, não ser aquele que, tem um coração avarento, um coração magoado, que não pode perdoar. No nome santo de Jesus. O Márcio vai estar passando envelope. Eu vou orar já por vocês. Vocês podem vir aqui já e trazer, e nós vamos encerrar para o estudo, se há que dê tempo.
Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o ofertante, o dizimista, Pai, o fiel, aquele, meu Pai, que entende que a semente que vem na mão dele não é pelo seu talento, não é pelo seu muito trabalhar, mas é pela graça de Deus. Os meus clientes é Deus que manda, a oferta que chega é Deus que manda, o mantimento é Deus que manda, a minha vida é Deus que manda. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. Eu só tenho que ter um coração para adorar a Deus em todo o tempo e reconhecer que tudo vem dele para ele, né? São todas as coisas. O dízimo é para a glória de Deus, a oferta é para a glória de Deus, a palavra pregada é para a glória de Deus, o estudo a ser realizado aqui é para a glória de Deus, é para que o Filho seja adorado. E nós acabamos de adorar Ele com a palavra, os irmãos acabaram de adorar Ele com as ofertas, e agora a gente vai adorar Ele com o estudo. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus de Jacó.